E os filhos também, que a mãe não está aqui, queiram mandar para mim a foto, estejam mandando. Eu peço que mande ainda essa semana, para mim ou para a Andréia. Então, mandem aí as suas fotos, já recebi várias, muito bonitas, e aí os irmãos vão ter surpresas aí depois, para o Dia das Mães. Então, mande as fotos para mim ou para a Andréia, com os seus filhos. Não é só você sozinha, eu quero com os filhos, pode ser com o neto, não tem problema não, tá? Quem não mandar, irmãos, eu vou estar pegando lá no Facebook, eu vou caçar e vou pegar. Já peguei de algumas pessoas, então, por favor, mandem para mim. Graça e paz, irmãos, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num dos textos bíblicos que são menos pregados. É Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora vamos ler em Gênesis 2, versículo 4. Esta é a Gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Vamos ler agora no Evangelho de João, capítulo 1, irmãos, capítulo 1 do Evangelho de João. Nós vamos ler de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos ler também João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João, capítulo 4, versículo de número 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O tema da nossa mensagem, irmãos, nesta noite é: Deus é Deus. Deus é Deus. Mesmo que a ciência tente contrariar, mesmo que os ateístas não acreditem, Deus é Deus.
se nós observarmos todo o sistema da criação, é difícil, irmãos, duvidarmos da existência de um Deus que é criador. Deus é Deus, e no princípio Deus criou os céus e a terra, o livro do Gênesis, né? Que lá no texto hebraico, o livro aparece com o título de início, Breshit, no hebraico, quer dizer princípio. Então, o livro de Gênesis, e Gênesis no grego quer dizer criação, mas os documentos antigos ele aparece com o nome de Breshit, que significa princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus é Deus. Deus é Deus, é criador de todas as coisas. Irmãos, Deus é justo e tudo que Ele fez é bom. A Bíblia diz que quando Deus estava elaborando a criação, quando Ele terminava cada parte, cada dia, a Bíblia diz, e viu Deus que isto era bom. Deus é justo e tudo que Ele faz, tudo que Ele fez é bom. Deus é perfeito, irmãos. Deus é perfeito. Deus é pleno, completo. Deus é completo. E Ele é autor da inteligência. Qualquer espécie de inteligência que você imagine hoje, nos nossos dias, a inteligência artificial, qualquer outra espécie de interpretação da inteligência, Deus está acima de qualquer inteligência que parte da inteligência humana. Deus é perfeito, completo. Tudo está sujeito a Ele, irmãos. Tudo. Todo o sistema, todo o universo, as estrelas, todo o espaço, os planetas, o Sol e todos os luminares, né? A Lua, as estrelas, tudo está sujeito a Ele. Deus é vida. E Ele também é criador do ar que respiramos, do oxigênio. Vocês imaginem se o oxigênio desaparecesse. Como é que nós íamos fazer, né? Sem o oxigênio, nós não vivemos. Deus criou o ar, o oxigênio, para que nós possamos respirar. E nós lemos também, no texto da carta de João, Deus é amor. E a Bíblia diz que nós amamos porque Deus amou primeiro, toda a essência do amor. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é o amor. O primeiro fruto do Espírito, lá nos frutos do Espírito, em Gálatas, diz: Deus é amor. Deus é amor. Irmãos, e Deus, Ele é conhecedor de toda a ciência. Deus não tem tempo, nem espaço. Como disse o hino que nós cantamos, o texto que nós lemos, né? Deus é eterno. Não existe tempo para Deus. O salmista diz assim: de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tudo que existe de inteligência vem de Deus. Deus é maior. Deus é maior. Irmãos, um ponto interessante. Deus é onisciente. Ele tem o conhecimento de todas as coisas e, através da presença de Jesus, que já era presente, né, o seu Filho unigênito, desde antes da criação, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, nós temos muitas semelhanças com a criação de Deus. Então, nós somos a imagem de Cristo. Então, Deus já havia criado Jesus antes de criar o homem. O homem foi criado à imagem de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem, então se torna humano
ele já tinha as características humanas antes da criação de Adão. Deus é onisciente, ele tem todo o conhecimento. Todo o conhecimento, toda a ciência está subordinada ao conhecimento de Deus. Deus é onipotente também. Ele tem, irmãos, todo o poder. Ele tem toda a potência, ele tem toda a força. Ele tudo pode. Deus tem o poder. Jesus Cristo disse assim: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Deus conferiu a Jesus Cristo todo o poder na sua missão. Ele tem todo o poder sobre tudo e sobre todas as pessoas. Se nós nos movemos, se nós respiramos, se nós existimos, se nós dormimos e acordamos, se nós nos alimentamos, estamos subordinados ao poder de Deus. Irmãos, Deus, ele é imanente. E a palavra imanência vem da palavra ima. Deus é imanente, ele nos atrai para si. Nós somos atraídos para Deus, e você é atraído aos lugares celestiais em Cristo Jesus. Através da oração, através da comunhão com o Senhor, ele te atrai, ele tem interesse de que nós estejamos perto dele, ele tem interesse que nós estejamos ligados, interligados a ele. Você precisa estar conectado ao Senhor, você precisa estar conectado a esse Deus. Não dá para viver sem esta imanência, sem esta energia, sem esta força que nos atrai para o nosso Deus. E ele, através da sua força e da sua atração, ele nos atrai e nos enche de seu amor. Deus, ele é onipresente. Todas as pessoas que estão aqui, todos os irmãos que estão aqui assentados, cada um está em um lugar, não é isso? Em um banco. Se esses bancos fossem numerados, cada um teria então um número. Deus conhece todas as pessoas em qualquer lugar do mundo, conhece os corações, as intenções e os pensamentos. Se a Índia tem 1 bilhão de habitantes, Deus conhece os corações de 1 bilhão de habitantes. Se o mundo tem 8 a 9 bilhões de habitantes, Deus conhece todos estes corações de forma infinita. Ele está em todo lugar e, ao mesmo tempo, habita em nossos corações. Ele está onipresente. Irmãos, Deus, ele é transcendente. Deus é transcendente. Deus é transcendente. Ele está no mundo material e no mundo espiritual. Assim como nós somos materiais, somos matéria, somos pessoas fisicamente falando, né? Também somos seres espirituais. Temos um coração, temos uma alma, temos um espírito, e esse espírito é de Deus. Deus nos emprestou, nos deu o seu espírito. O espírito de Deus está em nós. E nós somos divididos em 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material, a alma é os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas expressões, a nossa forma de ver o mundo, ver as pessoas e a forma como as pessoas também nos observam, nos veem. Deus, ele é transcendente, ele está no mundo material e no mundo espiritual. Por isso ele envia os seus anjos na terra. Os seus anjos são espirituais. E os seus anjos também se materializam.
Vocês se lembram quando Abraão recebeu a visita dos anjos e ele hospedou os anjos na casa dele? E o livro de Hebreus diz assim: segui a hospitalidade. Porque muitos, sem perceber, hospedaram anjos. Então o anjo pode se materializar? Sim. Ele pode. A palavra de Deus nos mostra. E Jesus Cristo, sendo um ser espiritual, estando com Deus, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Olha a transcendência de Jesus Cristo, né? O Deus encarnado, porque no princípio ele era o Verbo, ele já estava lá com Deus, o Verbo era Deus, e ele veio e se manifestou fisicamente. Dos pontos do calendário cristão é a Epifania, depois do Natal, que tem aquela comemoração da visita daqueles magos, né, que vieram visitar Jesus, né? Eles viram Jesus lá, menino ainda, criança. Então, é a Epifania, né? A presença, a manifestação de Jesus física. A manifestação física de Jesus. E ele se manifesta, irmãos, em nós. E você tem que crer. Jesus Cristo disse assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele ultrapassa todas as barreiras. Não existe barreira para o Senhor. Jesus Cristo veio, nasceu, morreu e ressuscitou. E foi glorificado, ele subiu ao Pai. E olha que ele teve um corpo físico. E quando ele ressuscitou, os discípulos viram as marcas nas suas mãos. Ele se materializou e depois ele se tornou espírito novamente. E ele sempre estava e desaparecia e aparecia em outro lugar. É a transcendência. Ele ultrapassa todas as barreiras. Ele vem ao nosso encontro, quebrando as barreiras do pecado, irmãos. Desta matéria que nos impede de enxergar o Senhor. Porque Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O mundo hoje tem levado as pessoas a viver a vida no sentido material. Fala-se muito de riquezas materiais, fala-se muito de progressos materiais, fala-se muito em que as pessoas devem conquistar tudo o que puder. Mas a Bíblia fala de algo que está além dos valores materiais, que são os valores espirituais. Ele vem ao nosso encontro, quebrando as barreiras do pecado, que nos impedem de ir a Ele, porque o próprio profeta Jeremias disse assim: as nossas iniquidades fazem separação, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Através da ação do Espírito Santo, irmãos, nós adentramos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso você precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Lá em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa, irmãos. É uma promessa. Inclusive Pedro, no seu discurso, ele diz: esta promessa é para vós, para os vossos filhos, e tantos quantos o Senhor chamar. Deus, pelo seu grande amor e por sua infinita misericórdia, vem até nós. Nós somos resgatados através de Jesus Cristo. Ele entregou Jesus Cristo, seu único filho, lá João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Lá no texto em inglês diz: Deus tanto amou o mundo, né? E tem uma outra tradução em inglês que diz assim: Deus amou demais o mundo. E se fosse um mineiro, ele diria assim:
Deus amou o mundo além da conta. Não é isso? Está certo também. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado eternamente, mas tenha a vida eterna. E eu quero estar com Jesus, eu quero viver eternamente ao lado de Jesus. Não quero perecer eternamente, não, porque eu entreguei o meu caminho ao Senhor com 17 anos de idade. 2 meses antes de completar 18 anos. Eu falei, Senhor, recebe a minha vida, eu aceito o Senhor como meu Salvador. E no mesmo dia, creia você ou não, no mesmo dia da minha conversão, eu tive chamado para o ministério. Deus já me chamou. Uma semana depois, eu estava num ministério missionário pregando o Evangelho. Deus, Ele entregou, esse Deus maravilhoso, entregou Jesus Cristo, seu único Filho, para vir até nós, e estar conosco todos os dias, e nos salvar, morrendo na cruz, sofrendo as dores da cruz, e nos perdoando. Deus nos perdoou pela fé, porque, irmãos, Deus é Deus, Jeová. Sabe o que quer dizer Jeová? Eu sou. E Jesus falou para aqueles fariseus, aqueles homens ali, no seu discurso, ele disse assim, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele é Deus de Deus, como diz o nosso credo apostólico, né? Deus de Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jeová Jireh, uma expressão hebraica que quer dizer Deus provedor. Ele é o teu sustentador, tanto físico como material. Ele não vai deixar faltar nada para você, basta você crer. Ele é a nossa provisão. E nem o mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus é o nosso provedor, o nosso sustentador. Ele sustenta a nossa vida física, espiritual, a nossa vida material também. Aquele que nem ao seu filho poupou, a Bíblia diz, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Então, ele é aquele que te sustenta. Jeová Rafá. Jeová Rafá. Deus que cura. Então a palavra hebraica Rafá, ou a palavra Rafael, né? Jeová Rafá, Deus que cura. Ele nos cura. As nossas dores, as nossas enfermidades. E não somente, irmãos, a parte física, não. Ele cura as nossas emoções. Ele cura as nossas dores, os nossos medos, os nossos bloqueios, as nossas lutas, todas as nossas dores. Ele tomou sobre si, diz o profeta Isaías, as nossas enfermidades. Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. E Salomão já disse essa expressão em um dos seus cânticos, né? Sua bandeira sobre mim é o amor. Então, esta bandeira, porque a bandeira representava aquele elemento, não é, que identificava um exército na guerra. E o Senhor é o Senhor dos exércitos. A sua bandeira nos protege. Então nós temos um general que vai adiante de nós.
Jeová Elion, o Senhor Altíssimo. Podemos traduzir o Elion também como Elohim, que nas traduções mais antigas do hebraico aparece o termo Eloí, para traduzir o nome do Senhor, que aparece no plural, porque Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no hebraico aparece o Deus no sentido plural, como se fosse o Deus, que são deuses, na verdade, são três. Um só Deus manifesto em três pessoas. O Senhor Altíssimo, e não há outro igual, só há um Deus Todo-Poderoso. Jeová Shammah, Deus presente. Por isso que Jesus Cristo nos diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está presente através de Jesus Cristo. E Ele nos consola e nos fortalece através do Espírito Santo, que também pertence a Deus, é Deus Espírito. Jeová Kadosh, que no hebraico quer dizer Deus Santo. E a Bíblia diz que Ele é santo, 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 o Senhor dos Exércitos. E nós somos santificados em Cristo, através da sua graça, ainda que pecadores, alcançamos a santificação. Jeová Adonai, Deus meu Senhor. E lá em Filipenses diz que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, diz Paulo aos Filipenses, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jeová é o Shaddai, El Shaddai. El também significa Deus. Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Jesus Cristo disse: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. E Ele nos confere esse poder. E Jesus Cristo disse assim: aqueles que crerem em mim farão obras maiores da que eu faço, porque eu vou para o Pai. Então Ele nos confere o poder. Jeová Shalom, Deus é paz. Irmãos, Deus é paz. Lá em Israel eles têm o costume de cumprimentar com a expressão Shalom. A paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então é a paz, quando nós cumprimentamos o nosso irmão, a paz do Senhor. Jesus Cristo falava assim: paz seja convosco, Shalom. E no período em que Jesus Cristo esteve na terra, irmãos, você não vê falar de guerras, não existiram guerras, nem no Império Romano, nem nas outras nações ao redor, porque a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Para concluir, irmãos, Deus é Deus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus Cristo declarou: eu sou Deus. Ego eimi, na língua grega, ou Jeová, Yehová, no hebraico. Nele nos movemos, respiramos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28. E Ele tanto nos amou, irmãos, como nós citamos, que ofereceu o seu próprio Filho Jesus para nos salvar e fez dele, de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. E nesse momento, eu quero convidar você a refletir. Duas formas de reflexão nesse encerramento, neste momento, quando nós concluímos
este sermão, eu gostaria que você pudesse pensar. Primeiro, a primeira oração é sobre salvação. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, tá? Eu estive pregando na igreja IPI do Jardim São Paulo uns 3 ou 4 meses atrás. Aliás, foi em janeiro, mês de janeiro, uns 2 meses atrás. E um presbítero veio conversar comigo. E ele disse assim: olha, eu estou aqui no ministério da igreja há muitos anos. Você sabe disso, você me conhece. E eu me converti naquele acampamento que você pregou lá na cidade de Itajubá, no sul de Minas. E naquele dia, irmãos, eu fiz o apelo, 28 pessoas se entregaram a Jesus. Ele foi uma das pessoas. E eu gostaria de fazer um apelo. Porque às vezes você pode estar na igreja e não tem certeza da sua salvação. Você pode estar nos visitando hoje, ou às vezes você está vindo e ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus. E o segundo apelo que eu quero fazer é de consagração. Consagração. Pastor, eu tenho a certeza da minha salvação, mas ultimamente eu não tenho vivido o Evangelho, esse Deus que é Deus na minha vida. Então é o segundo apelo que eu quero fazer. Tá certo? São 2 apelos: salvação e de consagração. Você já é salvo, já aceitou Jesus? Então você vai fazer oração de consagração. Amém? Então, feche seus olhos, baixe sua cabeça nesse momento. Se você quer ter uma experiência de salvação com o Senhor, com Jesus Cristo, repita a minha oração no seu coração, não precisa ser em voz alta não. Diz assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que não tenho certeza da minha salvação, mas agora, ouvindo a tua palavra, Senhor, eu senti o toque do teu Espírito Santo na minha vida. Eu peço que o Senhor entre no meu coração, perdoe os meus pecados, faça de mim uma nova criatura, Senhor. Eu quero viver esse Evangelho, eu quero ter certeza no meu coração, eu quero testemunhar e dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor e que o Senhor é Deus. Pai, me transforma a minha vida. Eu reconheço que sou pecador, que não tenho andado nos teus caminhos, que preciso da salvação. Eu oro em nome de Jesus Cristo, agora meu Senhor e meu Salvador. Amém. Ainda de cabeça baixa, eu quero falar com você que é crente, salvo, convertido, mas que não tem tido aquele compromisso, não tem vivido intensamente o Evangelho, não tem testemunhado, não tem pregado, não tem falado de Jesus para as pessoas. Então você vai repetir essa oração neste momento comigo. Senhor Jesus, eu já tenho o Senhor no meu coração, eu já tenho certeza que a tua palavra habita em mim, que a tua palavra está comigo. Eu tenho convicção de que o Senhor é o meu Senhor e que Deus é Deus. Mas eu te peço, Senhor, que eu quero consagrar a minha vida. Eu quero ter mais compromisso, Senhor, com a tua palavra. Eu quero, Senhor, ter compromisso com a oração. Eu quero, Senhor, ter compromisso com a igreja, estar na igreja, frequentar a igreja, participar, ó Senhor, da missão, da evangelização. Eu quero fazer discípulos, eu quero, Senhor, sentir alegria no meu coração de poder viver intensamente o teu evangelho. Eu me consagro agora a ti. Eu me coloco nas tuas mãos agora. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Eu gostaria de fazer um convite. Se você quiser vir aqui à frente, em nome de Jesus, pode vir. Se você repetiu a primeira oração ou a segunda oração, eu não vou pedir para você levantar a mão, podia pedir também para você levantar a mão,
Mas eu quero pedir que você venha aqui à frente. Você que fez a primeira oração e você que fez a segunda oração. Tá certo? Vem aqui à frente que nós queremos orar por você. Você que fez a oração de consagração também. Tá certo? Eu convido você. Peço que todos estejam ainda em cabeça baixa, né? Peço que você venha aqui à frente, em nome de Jesus. Tá bom? Pode vir. Pode vir aqui à frente. Eu quantas vezes, irmãos, atendi apelo? Quantas vezes? Primeira vez desde que eu aceitei Jesus, eu confesso que eu não fui à frente. Mas na segunda vez eu já fui. E aí, apelos de consagração. Quantas vezes eu fui? E quantas vezes eu fui abençoado? E eu contaria para os irmãos quantos testemunhos que o Senhor me concedeu, tem me concedido, de bênçãos. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Mais alguém queira vir? Você é crente, membro de igreja, é líder, não importa, não tem problema. Não se sinta envergonhado, não. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu quero te servir melhor. Eu sou membro da igreja, tenho compromisso com a igreja, participo de suas atividades, colaboro na igreja, mas eu quero mais. Como diz o hino, mais de Cristo. E eu também quero. Essa noite eu também quero. Eu também quero atender esse apelo. Eu quero mais do Senhor. Eu preciso. Eu necessito. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelas vidas que repetiram a primeira oração. Eu não conheço o coração deles, mas o Senhor conhece. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que também fizeram a segunda oração. Pai, que haja um derramar do teu amor, do teu espírito, nesta noite, na tua igreja, um despertamento de lideranças, para que a tua obra seja realizada nesse lugar, para que vidas sejam impactadas com o teu amor, para que vidas possam sentir alegria, Senhor, uma vida cheia do teu Espírito Santo, uma vida revestida do teu poder. Pai, vem abençoar, Senhor, cada um, porque o Senhor é Deus, nós precisamos do Senhor, somos falhos, somos pecadores, somos limitados, mas Senhor, como diz a tua palavra, derrama o teu coração como águas. Nós queremos derramar os nossos corações como águas na tua presença. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa a nossa igreja de Vila São José. Abençoa, Senhor, o projeto 250 graus que está nascendo aqui na tua igreja. O treinamento no próximo sábado. Abençoa, Senhor, o conselho. Abençoa o pastor, Senhor, presidente da tua igreja. Abençoa, dá unção. Abençoa a família, abençoa a esposa, as filhas. Abençoa, Senhor, a sua vida. Um servo que tem uma paixão pelas vidas, pela igreja. Abençoa o conselho, os presbíteros. Abençoa, Senhor, os diáconos, as diaconisas, Pai. Servos do Senhor na ação social desta igreja. Abençoa os professores da escola dominical, a superintendente, os oficiais da escola dominical, todos os departamentos. Abençoa as crianças, desde o menor até o mais adulto em idade, Senhor. Dá alegria, Pai, ao teu povo, dá saúde, dá força. Fortalece as nossas vidas, Senhor, porque o Senhor é Deus. E nós cremos no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
Deus é Deus. Segunda-feira chega. Está bem pertinho já. No momento em que estiver difícil para você, lembra que Deus é Deus e que você pode contar com Ele. As lutas são grandes, mas a vitória é muito maior, porque é Deus que está presente conosco.